Mas é isso mesmo. Enquanto a gente estiver Eu pensei produzindo que fosse conteúdo, uma é coisa isso mesmo. bem-vindo, assim, não importa. Não, é É bem-vindo. filosofia, é psicologia. Eu tô direcionando a galera pro Instagram, tá ligado? Não, Mas bota enfim, no grupo do deixa Telegram isso, né? também. É bem-vindo, Gabriel. É porque o nosso público vão ser estudantes de psicologia, mas Ah, enquanto a gente estiver produzindo conteúdo, quem vai participar mesmo são os filósofos. sim. Porque a gente está produzindo aqui um conteúdo que vai ser lecionado na forma de um curso Não, eu tô para estudantes de ligado. psicologia, né? Sim, teve até. Inclusive, eu te mostrei alguns livros que para mim vale a pena, assim. Não, eu não conheço os autores, mas me pareceram bons livros. Por exemplo, teve aqueles dois lá da Universidade Federal de São Carlos. Um era Introdução à Filosofia e Psicanálise em Freud. Eu tá lá a foto no seu WhatsApp. E tem um outro que Eu fala lembro, eu tenho essas fotos. Pronto, eu só não sei se eles são referências. Mesmo assim, eu estava querendo ler um pouquinho sobre essa relação entre filosofia e psicanálise. Existe essa relação, assim, para eu entender melhor. Não sei se isso vai ser debatido ao longo do curso. Diga aí, Vai ser. É tá porque aqui. vai ter o seu momento certo, né? A Sim. gente, a gente vai falar primeiro de Descartes. Primeiro a gente vai falar da É, a his- metodologia, depois dos gregos, depois dos medievais, ah, depois de Descartes. Depois de Descartes a gente vai falar de filosofia da mente. E depois de filosofia da mente a gente vai falar de epistemologia científica. beleza. E epistemologia científica da psicologia, né? Sim. E aí depois vem as influências filosóficas das diversas correntes filosóficas, psicológicas, né? Quando a gente for falar dos fundamentos filosóficos da psicanálise, aí a gente vai dar Schopenhauer e vai dar Nietzsche, né? E aí vai entrar, obviamente, a relação de Freud com a filosofia em geral e com os filósofos em Certo. particular. É porque, como eu disse, é porque eu só estou lendo esse assunto só através de comentador, não estou lendo o Freud com essa relação, não. Mas, mesmo assim, a gente é uma coisa, como você mesmo Que disse, você debater ao coragem de longo. ler a Freud. Pronto. Aí você tinha me perguntado qual era a minha opinião aí da conversa, não é? Sim, sim, sim. Ou é Fale. Alberto, não me lembro. Não, é Essa porque o rodeio que. Não é todinho que eu foi não. pra isso. Como? Não, fala, é porque eu te interrompi, aí Sim, terminei te certo. atropelando, aí tu falasse outra coisa, aí agora que tu vai responder, mas beleza. Tudo bem. Não, é porque não é que não se trata de gostar ou não gostar, é porque o que eu pensei, não sei se está certo e nem sei se vai agregar ao conteúdo. Aí eu não sei se vai contribuir, então tudo bem para vocês dois? Fala, Gabriel. Fala. Tá bom, relaxa de coração, Alberto. É que quando vocês falaram sobre esse dualismo da relação entre corpo e alma, uma parte do assunto, principalmente a questão acerca da mente, me fez lembrar uma rápida reflexão. Isso vai incluir também o Platão sobre essa parte assim. Eu não sei se foi Ítalo, foi Alberto, ou foi você, Alberto, ou os dois que falaram sobre a possibilidade da existência da alma sem o corpo, alguma coisa assim do tipo. Eu não me lembro como é. Então eu me lembrei que existe um debate que acredita-se que no futuro, eu não sei se esse futuro está próximo ou distante, que é possível substituir o corpo humano, transferir essa palavra, transferir a alma assim, a mente humana de um corpo físico-biológico para uma máquina com um computador. E aí, isso me fez pensar, refletir melhor o que nós poderíamos. Aí isso traz muito essa reflexão acerca de uma alma, como a gente vê em Platão, do Aristóteles eu não estou lembrado, talvez um pouco do Descartes também, ele traz essa relação. E isso, assim, contribui também para a definição que poderemos entender sobre inteligência artificial,
que cresceu muito das últimas décadas, e isso também teve uma certa influência lá do filme Matrix mesmo também, esse debate não só platônico, mas também na certa parte da perspectiva cartesiana. É isso que eu pensei, talvez esse lado assim, será que eu me lembro que tinha feito uma pergunta se se para nós consideramos que um corpo físico biológico possui alma, por que um corpo o que um corpo físico mecânico que caracterizado pelas máquinas não tem alma? Vale a pena essa discussão, mas Aristóteles respondeu isso de forma indireta, se bem que não existia máquinas na época de Aristóteles, mas Aristóteles dividia as questões, né, entre alma vegetativa, apetitiva, e qual era a outra? Me esqueci agora. Racional. Vegetativa, apetitiva, enfim. Racional. De alma. Racional. Esqueci. E aí, os seres que possuíam alma necessariamente precisavam ter essas determinadas características, né? Agora, se você for entender, porque tu levantasse essa questão aí, levanta é uma questão bem complexa, bem interessante. Né? Que se você for entender o que é racionalidade, o que é ser racional? Pois de acordo com a exatamente. definição de Aristóteles, até a possibilidade de fazer minimamente, a grosso modo, deliberações. Uma máquina pode fazer deliberações? Pode. Mas mesmo que ela possa, não tem a alma apetitiva, entendeu? Essa é que é a questão. Sim, e a alma por isso que eu mencionei que há uma diferença se você está refletindo. Há uma diferença se você estiver atribuindo características de um corpo físico-biológico para um corpo mecânico. Então, mas aí assim, mecânico, mecânico. Eu não chamaria de transferência. O upload de consciência não é uma transferência, é uma criação de algo novo. Uma versão de mim que tem a minha memória, mas que não tem a minha alma apetitiva, por assim dizer. Sim, não tem corpo, é outra coisa, bicho. Não é um ser humano. Mas essa questão da alma apetitiva, ela vai meio que contestar Descartes. Você tá entendendo? Porque, de certa maneira, se ele diz que a mente é independente do corpo, se você coloca esse argumento para poder justificar a questão da simulação de uma suposta racionalidade de uma máquina, e você diz que para poder essa alma ser alma, ela precisa de um ímpeto apetitivo, ela precisa de corpo. Precisa. Nesse sentido, Descartes está bem ultrapassado, né, gente? Não, para mim ele já está mais que ultrapassado mesmo. O próprio autor coloca aqui que a maioria dos contemporâneos não concordaria jamais com Descartes, e ele está certíssimo, né? Inclusive, tem um livro que é só sobre essa questão, o erro de Descartes. É um livro inteiro. Não, eu sei, eu tenho esse livro. Quer dizer, meu pai tem esse livro. Eu posso até tirar uma xerox depois. Acho que deve ter um PDF. Eu tenho PDF. Pronto, problema resolvido. Eu queria até acrescentar uma coisa. Eu espero que contribua. É algo assim que eu fico pensando. Ítalo, como é psicólogo, ele pode explicar melhor do que eu. Mas aí eu fiquei pensando, assim, tem um filme de 2016 ou 2017, não estou lembrando, que é um filme muito bom, recomendo a vocês dois, que é o filme Fragmentado. Eu já vi, é do caralho. Pronto, é foda, é muito bom mesmo. E aí, tem um certo... preconceito com esse filme, sabe? Por quê? Porque é um quadrinho? Não, mas é um filme. Eu nem sabia que era quadrinho. É um quadrinho. Tem algumas questões dele, questões cinematográficas que eu acho mal feito. Certo. De técnica cinematográfica. De estética, na verdade, mais para questão estética, mas aí... Não é estética, não. É o modo pelo qual a narrativa é construída. Eu acho que a gente não convence muito, não. Pronto. Mas, enfim. Mas o ponto que eu quero trazer é porque tem um certo momento que aquela psicóloga que tem lá no filme... não lembro, que ela é uma especialista desses transtornos de múltiplas personalidades, ela falou de um certo ponto, o quanto a gente, das nossas pesquisas,
isso não só na psicologia, mas o quanto avançamos acerca dessa questão de nossa compreensão para definirmos, para queremos definir acerca da mente humana. E isso, assim, cada vez mais ficou cada vez mais complexo, e é difícil, não é aquela coisa tão simples de preto no branco. E ela falou uma coisa que talvez existe coisas na nossa mente que está além da nossa compreensão. Isso foi algo que eu refleti. E aí, uma vez que eu trouxe, eu estava pensando uma coisa, existe minha irmã estava falando uma vez sobre terapia de regressão. Eu sei muito pouco sobre terapia de regressão, mas Ítalo pode explicar melhor como é psicólogo, mas assim, talvez assim, eu não sei se eu não estou dizendo que é preconceito, não é nada disso, não. Mas quem sabe a gente ainda possa esses estudos que acerca sobre o nosso cérebro, sobre a mente humana em geral, seja talvez são de maneira tão complexa, talvez a gente ainda tem muita coisa ainda desconhecida e que talvez existe alguma coisa ainda. Será que estamos acessando partes do nosso cérebro que possa ser uma espécie de caixa de Pandora? Ou a gente está cutucando a onça com vara curta. E aí eu me lembrei uma vez, eu não me lembro o nomezinho, o nome que o Nietzsche vai dar, mas eu me lembro que certos momentos, isso não só na genealogia da moral, em algumas obras do Nietzsche, ele traz essa reflexão sobre. Eu acho que o Freud tem essa contribuição também, sobre você pôr os limites do que assim certas as questões. É claro que algumas vai ser algumas questões mais afetuosas, mas talvez estamos lidando com certos assuntos da natureza humana que são complexos, estão lá adormecidos na nossa mente. Olha, eu vou te dar Aí, uma resposta sobre isso. pronto. E, assim, não tem como dar uma resposta sobre isso, mas a É uma questão, coisa a resposta que eu exata, né? vou dar é a resposta de Nietzsche sobre a questão do perspectivismo. O que é que Nietzsche Pronto. fala sobre o perspectivismo? O Tá perspectivismo naquele vídeo é que uma você viu postando, né? representação de determinados códigos que nós juntamos, de certo modo, sobre a realidade, constituímos uma representação semiótica, por mais que seja calcada em determinados conhecimentos científicos, mas é uma conjuminação de vários aspectos que criam uma representação de realidade. Ou seja, conhecer é sempre perspectiva. O conhecimento científico é uma determinada perspectiva científica, mas não deixa de ser uma perspectiva. Ou seja, sempre o debruçar humano sobre a realidade, inclusive sobre a própria mente, sobre o que existe, sobre determinados parâmetros de conhecimentos, seja lá em que âmbito for, teológico, científico, da física, física quântica, etc., é sempre perspectiva diante daquilo que ele reúne acerca de um determinado olhar sobre aquilo que se pressupõe ser realidade. Então, você dizer que, de certa forma, o conhecimento humano sobre a mente é algo que é limitado, é óbvio que é limitado, porque é sempre uma perspectiva de uma reunião de determinadas concepções sobre a realidade, de determinados dados sobre a realidade, de até onde é possível a gente conhecer através de determinados métodos, inclusive científicos, né? Então, acho que a resposta do perspectivismo de Nietzsche, ela traz essa questão da limitação do conhecimento, que é sempre se dá por um determinado ângulo, uma determinada ótica, um determinado método, digamos, entre aspas, apesar de Nietzsche criticar essa questão do método, mas diante de um determinado método de extrair uma significação através de conjuntos representativos acerca da realidade e que constituem uma determinada extração interpretativa acerca dessa realidade. Então vai ser isso. Lógico que sempre vai algo nos escapar, que é improvável que concebamos várias perspectivas ao mesmo tempo, né? Podemos até variar, mas a partir do momento que você olha, utiliza de outras representações para poder extrair uma concepção de interpretação da realidade, já é outra interpretação, já é outra perspectiva.
em outro sentido. E a ciência ela vem se atualizando, inclusive, nisso. Né? Você não se fala mais em o método científico, mas se fala em métodos científicos, que inclusive se atualizam de acordo com o seu período histórico. Né? Então não existe mais a metodologia científica, apesar de alguns aspectos na academia isso ainda ser utilizado de formalmente. Mas para a ciência em si, para a ciência aplicada, né, nos mais diferentes âmbitos, apesar de haver um determinado segmento que se segue ainda na ciência para poder fazer determinadas investigações, ela se permite muito mais atualmente a ser mais articulada, para ser mais, digamos, diversificada e não, digamos, se cristalizar enquanto um único método científico.